Boa noite a todos. Aqui quem fala é Natasha Barzag Genem, sou diretora cultural da Japan House São Paulo. A gente está iniciando aqui uma mesa que é uma parceria da Japan House com a 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, e é uma mesa que conta com acessibilidade, com recursos de acessibilidade. Então, para autodescrição, sou uma mulher branca de cabelos compridos castanhos, e no fundo da minha tela tem um vaso de flores. A gente tem hoje uma grande satisfação dessa parceria, uma conversa iniciada já há bastante tempo, muitas trocas, para chegar nessa mesa tão especial, com nomes tão incríveis reunidos hoje. A gente tem o prazer de trazer dois artistas e botânicos, um do Japão, um do Brasil, e a mediação muito especial do Anderson Santos também, que é biólogo e professor, cientista, Fernando Limberger, que é artista e paisagista, e o Katagiri-san, que é o nosso artista japonês, artista e também de uma importante linha de Ikebana. Eu vou pedir para todos mandarem suas perguntas aqui no chat. A gente tem também uma pesquisa feita no final dessa apresentação, que eu vou pedir para quem estiver aqui preencher, e vou passar a palavra agora para a Larissa Zarpellon, que é da curadoria da 13ª Bienal. Boa noite, eu sou a Larissa Francesa Pelon, eu sou arquiteta, pesquisadora, professora e sou curadora da Bienal de Arquitetura, junto com meus 8 colegas da equipe Travessias e da Sabrina Fontinelli. E é justamente em nome dessa grande equipe que eu estou aqui para dar as boas-vindas a todas e todos a mais um evento da 13ª edição da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, bem curtos, estou usando uma camiseta azul, e atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros coloridos pendurados. Bom, nós chegamos à última das mesas de debate da Bienal de Arquitetura com um tema que para a gente é da maior importância, principalmente no cenário contemporâneo, né, natureza e reconstrução, com a participação do Atsunobu Katagiri, Fernando Limberger e a mediação do Anderson Santos, a quem eu aproveito para agradecer a presença e o aceite esse convite tão caro para a gente. E eu também não posso deixar de agradecer ao patrocinador master da Bienal, Belgo Becar Arames, e também à Japan House por essa colaboração, essa construção coletiva, como a Natasha falou que foi essa mesa. E eu aproveito também para relembrar que esse é o último final de semana da Bienal de Arquitetura, então quem ainda não foi, fica o convite para visitar as exposições no SESC, no Centro Cultural São Paulo, no SESC Avenida Paulista, né, e no Centro Cultural São Paulo, até domingo, que também é o dia da nossa conferência de encerramento com a arquiteta equatoriana Florência Sobreiro, do Taller General. A conferência é presencial e é aberta ao público. E, para finalizar, agradeço a presença de todas e todos que estão assistindo a gente, né, e espero que vocês possam participar. Bom debate a todos. Boa noite. Vamos agora chamar e convidar os nossos participantes aqui também para essa grande mesa. Eu me chamo Anderson Santos, sou biólogo botânico da Escola de Botânica, que é uma das escolas de botânicas aí do mundo. A gente tem a intenção de aproximar pessoas, né, da natureza através dessas práticas de contato com o mundo natural. Eu sou um homem branco, estou vestindo uma camisa verde, estou numa sala com móveis e objetos atrás de mim, com uma parede branca também, e usando óculos pretos. Bom, a nossa mesa, ela tem um tema muito relevante para a atualidade. A gente vai falar de natureza e reconstrução, esse é o título do nosso encontro. E o grande propósito desse encontro é discutir de que forma, né, a arte e as perspectivas artísticas, né, como que elas atuam nesse lugar de transformação, principalmente do processo de recuperação dos ambientes urbanos, principalmente. As plantas, elas estão ligadas de forma muito direta às nossas memórias como seres humanos. É muito interessante como que a trajetória da humanidade está diretamente ligada também
a história das plantas, né? Não só por serem alimento, mas também por atuarem dentro da nossa relação com o mundo natural, como elementos que nos permitem o reconhecimento do nosso espaço. Vou chamar aqui, então, para a gente começar a nossa conversa. A gente vai ter, então, como já foi dito, né, dois grandes nomes aí, muito importantes para a gente ter essa discussão. O artista Atsunobu Katagiri, e também o artista e paisagista Fernando Limberger. Então, sejam muito bem-vindos a essa mesa. Convido vocês também para que a gente possa dar início a esse grande bate-papo. Katagiri, muito bem-vindo. Fernando também. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Atsunobu Katagiri. Eu sou japonês, eu tenho traços asiáticos, meu cabelo é bem comprido, então eu estou prendendo meu cabelo, tenho barba e bigode. Eu estou no Japão, então vocês podem ver a luz do dia entrando pela minha janela. Bom, vou falar um pouco sobre mim. Eu trabalho com ikebana, que é uma expressão artística que usa flores. E o que eu vou falar hoje é como que eu usei o ikebana para expressar diversos aspectos da minha arte. E eu gostaria de falar de um projeto que começou há 10 anos. Eu tenho trabalhado nesse projeto há bastante tempo e eu vou falar sobre ele em mais detalhes. Bom, há 10 anos, o Japão sofreu um grande desastre que foi causado pelo grande terremoto do leste do Japão. Muitas pessoas acabaram falecendo, perdendo as suas vidas, e o desastre foi significativo em diversas regiões. Os impactos foram muito profundos. E um dos grandes impactos deste grande terremoto foi que aconteceu um grande impacto, na verdade, na parte da costa da província de Fukushima, porque o tsunami que acabou sendo causado por que acabou surgindo desse grande terremoto, acabou gerando um grande desastre também na usina nuclear de Fukushima. E dessa usina nuclear, uma área de 20 a 30 quilômetros acabou sendo restrita porque a radiação contaminou todo esse território. Foi em 2011 que aconteceu esse desastre, mas em 2013, ou seja, 2 anos depois desse projeto, eu fui para a província de Fukushima para ficar mais ou menos por 1 ano e meio, para desenvolver nesse local, no local onde as pessoas não podiam mais habitar. Eu fui, então, ver nessas regiões as flores e as plantas que estavam surgindo nesse local para criar alguns arranjos florais no estilo ikebana. E eu também pegava todas essas flores e fazia registros fotográficos. Hoje, gostaria de mostrar algumas fotos. Dei uma selecionada nas minhas fotos para mostrar para vocês. Espero que vocês consigam ter uma noção de como isso afetou o lugar. Eu acredito que vocês estão vendo uma foto. É uma foto de uma praia que fica a cerca de 6 quilômetros do epicentro da explosão que aconteceu na usina nuclear. E eu acredito que vocês estejam vendo que eu estava num lugar muito próximo do epicentro, mas quando pensamos na costa, na parte costeira, na época, era um período de muito vento, então a radiação não ficou muito parada nesta parte costeira. Claro
que é uma parte radioativa se comparado a uma área não contaminada, mas para ficar num curto espaço de tempo, eu acredito que não era tão problemático assim. Claro que a praia estava vazia, a entrada era proibida. Então, vocês estão vendo que é uma praia belíssima, uma foto muito bonita, e eu estava tirando a foto, mas atrás de mim tinha muitos restos que nos mostravam que ali ocorreu uma grande tragédia. Mas, neste período também, eu peguei uma flor que encontrei na região, o lírio que eu encontrei, e aqui nesta praia, muita gente faleceu nesta praia, então foi uma forma de mostrar esse lírio para homenagear estas vidas perdidas. E depois de tirar a foto, a água já levou este trabalho, este arranjo, e o trabalho se foi. Próxima foto, por favor. Aqui, na província de Fukushima, eu, na verdade, sou da cidade de Osaka, mas eu me mudei para Fukushima. Né? Então, Osaka fica mais ou menos na parte central do Japão, mas Fukushima fica ao norte do Japão. Então, a distância é grande, eu acabei me mudando e ficando por 1 ano em Fukushima. O local que eu estava ficava a cerca de 15 quilômetros do epicentro da explosão da usina nuclear. Ou seja, era uma área onde a radiação era relativamente baixa para que pudéssemos viver ali. Era uma cidade chamada Minamisoma. E ali vivi. Então, eu estava dentro daquela área dos 30 quilômetros para fazer esses trabalhos, esses arranjos, em que eu encontrava a flor, cortava e encontrava um cenário para poder fazer o arranjo. Mas as flores que foram uma vez cortadas, né, então é muito difícil de movermos levarmos ele para um outro lugar, porque a flor pode estar contaminada também. Então, eu preciso descartar essas flores em algum momento. Então, eu não queria simplesmente jogar fora, então, quase todos os dias eu juntava todas as flores colhidas e jogava ao mar. Aqui nós temos uma foto de flores que foram utilizadas no trabalho e também outras flores que foram junto, levadas pelo mar. Próximo slide, por favor. Aqui também é na parte costeira de Fukushima, mas não conseguimos ver o mar, porque a costa de Fukushima, né, tem muita névoa. Então, essa neblina acaba cobrindo tudo e dá uma sensação de não estarmos no planeta Terra. E aqui tínhamos muitos restos do desastre, mas isso foi aterrado e para deixar a área um pouco mais alta em relação ao nível do mar, para servir também como uma barragem. Então, era esse cenário de neblina onde você conseguia ouvir o barulho do mar. Então, é silencioso e um pouco medonho ao mesmo tempo. E aí eu arranjei uma série de flores pequenas.
Então, por exemplo, eu usei como recipiente alguns sapatos que encontrei na praia, algumas garrafas PETs, capacetes de trabalho. Então, eu acho que são peças que nos dão uma noção de que ali existia vida. Próximo slide, por favor. Aqui é um campo de beisebol que fica a cerca de 2 quilômetros do mar. E como o tsunami teve um alcance muito maior do que as pessoas esperavam, então o campo de beisebol também foi tomado. Pela foto, vocês podem ver que existe uma mancha muito grande no teto. Então, isso mostra que o tsunami entrou, né, bateu na parede e subiu até o teto. E nós podemos ver um troféu de algum torneio de beisebol que lá aconteceu. E usei esse troféu como recipiente para receber os arranjos. Então, combinei uma série de flores que eu encontrei ali perto e registrei em forma de fotografia. Próximo slide, por favor. Essas fotos que foram registradas dentro de casas de pessoas, do lado esquerdo, nós podemos ver que a estrutura ela ficou razoavelmente intacta, mesmo depois do tsunami, mas, mesmo com a casa não sendo destruída, eles tiveram que sair por causa da radiação. Então, acho que nós conseguimos imaginar como foi essa evacuação, a pressa, o desespero. E nós podemos ver que também essa parede do lado direito é uma parede tradicional da arquitetura japonesa, mas que também tem uma grande rachadura. Próximo slide, por favor. Aqui podemos ver que dentro do nosso projeto é uma foto que é quase simbólica dessa exposição, desse meu trabalho. Então, nós estamos aqui num prédio que fica na parte costeira, né? Então, fica no porto e é o segundo andar do prédio. Podemos ver o barco preso na parede e que isso dá uma dimensão da força como aconteceu o tsunami. Então, eu também fiz o ikebana, o arranjo de flores, nesse local e registrei em forma de fotografia. Era uma missão que eu sentia, né, na hora de fazer este trabalho. Então, esse lugar carrega uma série de significados e eu fiquei muito... tive que pensar muito como simbolizar tudo isso que eu sentia neste lugar. Foi um trabalho muito demorado para conseguir arranjar isso, né? Então, é uma planta típica do local, que é um tipo de flor que eu encontrei no local, em que eu poderia mostrar nesse ambiente de muita dor, eu consigo registrar em um momento de paz, através desse trabalho. Próximo slide, por favor. E aqui, continuando, essa é uma fotografia de uma escola. Esse local fica a mais ou menos 5 quilômetros de onde aconteceu o desastre nuclear. Vocês podem ver que, apesar de ter alguns resquícios, essa escola acabou sendo inundada pelo tsunami também. As crianças, por sorte, conseguiram escapar, mas todo mundo teve que fugir, deixando tudo para trás. E muitas coisas estavam ali deixadas no chão, deixadas jogadas.
Então, por exemplo, essa mochila que está aqui é uma mochila típica que se usa no Japão para os alunos, né, do ensino fundamental. Então, você vê, né, todos esses resquícios da vida estudantil que estavam nesse ambiente, então eu fui e colhi algumas flores para fazer esse arranjo. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Obrigado. E agora gostaria de falar sobre essa fotografia. É um planetário que ficava bem próximo da costa. A parte interna é completamente escura e alguns feixes de luz entravam por esse lugar. E do lado de fora tinha muitas hortênsias que estavam florescendo nessa época. Então, antes do tsunami, antes do desastre nuclear, provavelmente os cidadinos desse local se reuniam para ver, né, as estrelas, para ter um momento de tranquilidade, de lazer, e você pode ver que todas essas capas aqui, meio amareladas, envelhecidas, traziam toda uma sensação de muita tristeza. E as hortênsias, elas são muito grandes, né, é do tamanho do rosto de uma criança, mais ou menos. E naquela época eu não sabia disso, e nem tinha pensado muito a respeito, mas eu quis fazer uma comparação como se fosse algum resquício de um ser humano. Então eu fui colocando um a um essas hortênsias para fazer essa pequena homenagem. Próximo, por favor. Bom, essa região é bem próxima de onde aconteceu o desastre nuclear e é na região portuária. Nesse local, muitos pescadores estavam aqui diariamente. E o que eu usei como recipiente é uma galocha, né, uma bota de plástico, que provavelmente algum trabalhador ali da região usou no seu cotidiano. Então, quando a gente vai andando por esses lugares, nós percebemos como a vegetação está tomando conta. Tem muitas flores nessa região. É um local que antes as pessoas habitavam, mas as flores parece que elas estão dominando o espaço, como se elas estivessem ocupando o lugar que outrora foi das pessoas. E o que eu fiz? Eu consegui, então, encontrar várias flores, mas eu sempre tive muita dificuldade de encontrar um recipiente. E nesse dia eu encontrei essa bota, então eu achei isso tudo muito simbólico e usei essa bota como recipiente para o meu ikebana. Próximo, por favor. E aqui é um carro que foi engolido pelo tsunami. Toda a parte desde a parte da frente, a parte de trás também do carro, tinha muitas flores nascendo. Mais ou menos 80% das flores que estão aqui expostas eram as flores que já estavam nesse carro. Provavelmente a terra entrou nesse carro durante o tsunami e é como se a terra que estava dentro desse carro tivesse servido de campo para essas flores nascerem. E nesse momento nós podemos perceber a força a força de viver, né, a força da vida, essa robustez toda que existe nessas flores. E nesse momento eu fiquei muito emocionado e eu coloquei um pouco mais de flores e tirei uma fotografia. Próximo, por favor. Aqui também é uma região costeira, e quando vocês olham lá no fundo, vocês podem ver, né, algumas estruturas que fazem parte exatamente da usina nuclear de Fukushima. E toda essa parte foi engolida realmente pelo tsunami, e apesar de todos esses bloqueios, essas estruturas de bloqueios, as ondas chegaram até a casa das pessoas. Próximo, por favor. E agora, deixe-me falar sobre essa fotografia. Bom, a usina nuclear, o acidente da usina nuclear foi realmente significativo.
Só que o que causou esse acidente foi a força da natureza, foi exatamente o tsunami. E a gente pode ver como que essa força é muito superior a nós. E aqui vocês podem ver que quando o tsunami veio, o tsunami criou essa montanha de areia. Então vocês podem ver toda essa força. E aqui tinha também algumas flores. E eu peguei essas flores, né, de narciso e coloquei na direção do mar. É como se as pessoas estivessem ainda observando essa paisagem. Próximo, por favor. E aqui é realmente uma paisagem que é muito dolorosa. Vocês podem ver todos esses destroços. E é realmente uma paisagem em que ficamos muito tristes. São restos de prédios, restos de construções e muitas coisas que você nem sabe o que é. E dentro desses sacos pretos que vocês estão vendo, são alguns resquícios, né, alguns escombros que são radioativos. Então, eles são colocados dentro desses sacos para serem isolados. Mas, nesse ambiente, mesmo assim, tinha uma pequena flor nascendo. Tinha uma tulipa nascendo perto desse local, então eu cortei e fiz um pequeno arranjo. Parece que essa tulipa nasceu no lugar errado, é como se ela estivesse confusa do que ela está fazendo ali. E eu quis transmitir essa ideia por meio dessa imagem. Próximo, por favor. Bom, deixe-me falar sobre essa imagem. Foi num dia em que nevou muito. Talvez vocês possam ter visto agora há pouco aquela foto do narciso, daquelas flores, e é num local bem próximo daquele local que eu mostrei agora há pouco. E nesse local ainda há muitos escombros, só que quando nevou, né, a quantidade de neve foi tão grande que os escombros foram cobertos pela neve. Lá no fim, ao fundo, um pássaro estava voando pelo céu. E morando um ano nesse local, nessa região, o que eu posso dizer é o seguinte: é possível ver quão terrível é a natureza, quão a força da natureza é significativa, como ela é muito mais poderosa do que nós. E é um local que muitas pessoas não moram mais, então é muito mais vazio do que o cotidiano anterior. Um acidente de uma usina nuclear, apesar de ter sido causado por o tsunami, na verdade é um acidente que também tem culpa do ser humano. Por conta da usina nuclear, desse acidente, toda a recuperação está atrasada, porque exatamente as pessoas não conseguem ir para esses lugares, retirar esses escombros por conta da radiação. É realmente um local muito triste. E essa neve cobriu tudo, parece que ela escondeu todo esse escombro, todo o que era ruim. Parece que essa neve veio trazer uma certa purificação. E esse momento eu registrei e peguei alguns narcisos para colocar aqui como esse arranjo. Próximo slide, por favor. Nesta foto, na verdade, essa é a última sequência de fotos da apresentação. 2 anos atrás, 2019, eu realizei esse trabalho. É um projeto, na verdade, que finaliza esse projeto de 2019. Então, nós temos 3 pilares aqui. E em todos os pilares, podemos ver amassados, né? Podemos ver que os pilares estão tortos. E esses pilares, na verdade, são pilares utilizados para a criação de gado.
Então, isso foi encontrado cerca de 5 quilômetros da usina e ficava no pasto dos bois. Então, depois da explosão, eles precisaram evacuar o lugar, mas o dono da fazenda, ele tinha muitas cabeças de gado e ele não podia levar esses gados para fora. Então, ele deu o máximo de comida que ele podia e teve que evacuar. Mas, depois de meio ano, ele voltou ao local. Claro que a comida não foi suficiente e o gado morreu de fome. Então, meio ano depois, ele voltou, viu esse cenário desastroso dos seus animais mortos de fome, ele fez uma cremação, mas ele fincou, então, para homenagear os animais, esses pilares. Então, representa aqui a falta de comida, mas os bois tentaram comer, inclusive, esses troncos. Então, eles morderam essa madeira, para tentar se alimentar. Então, é algo que expressa tudo esse grande desastre causado por nós humanos. E como isso reflete não somente em nós, seres humanos, mas também nos animais. Então, é como se fosse um monumento para denunciar esse desastre. Porque nós precisávamos, de alguma forma, homenagear esses animais. Então, eu criei esses arranjos como esta forma de homenagem. Então, foi a última foto tirada nesse projeto. Eu acabei apresentando de forma um pouco apressada, mas gostaria de encerrar a minha apresentação aqui. Muito obrigado. Kataguiri, agradeço a sua apresentação. Obrigado por nos presentear, não só com as suas imagens, mas também com esse trabalho tão lindo e emocionante. Quero convidar agora o Fernando Limberger, que também é artista e paisagista, para que a gente possa dar continuidade a essa mesa. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Obrigado, Anderson. Lindos trabalhos apresentados pelo Kataguiri. E meu nome é Fernando Limberger. Eu estou no meu ambiente doméstico, na sala da minha casa, num lugar com menos luz. Sou um homem branco, cabelos curtos, barba branca, curta também, e uso óculos. Bom, eu vou começar a minha apresentação agradecendo a todos, e é com grande prazer que aceitei o convite para participar dessa mesa com a Tsumu Kataguiri e Anderson Santos sobre conteúdos que são extremamente importantes para mim: natureza e reconstrução, arte e botânica. Agradeço a 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo e a Japan House por essa oportunidade, e agradeço também a Natasha Guinen por ter efetivado o convite e a todas as pessoas que ajudaram para que esse evento se concretizar. Agradeço também a todo o público presente. Inicialmente, farei uma breve apresentação de alguns eixos que estruturam o meu trabalho e, a seguir, mostrarei imagens de alguns deles. Minha pesquisa e produção no campo das artes plásticas e do paisagismo tem como assunto principal as paisagens, sejam elas naturais ou construídas, rurais ou urbanas. Um dos eixos dessa pesquisa, que tem me motivado com grande entusiasmo, é a observação das paisagens a partir dos elementos botânicos que as compõem. Espécies vegetais de todos os tipos, autóctones e alóctones, são elementos que definem e revelam muito sobre os territórios onde estão inseridas,
contam histórias do passado e do presente e indicam um possível futuro. É a partir dessa perspectiva que muitos dos meus trabalhos se estruturam em conceito e forma e articulam reflexões possíveis em contato com o público durante os períodos de desenvolvimento. Grande parte deles se caracterizam por serem processuais, quer dizer, não se esgotam em um único momento e não resultam numa obra estanque. São constituídos durante todo o período de elaboração e desenvolvimento e se realizam em diferentes etapas, somente algumas delas visíveis ao público. Alguns desses trabalhos, como iremos ver a seguir, se desdobram após o período expositivo e seguem em processo, já que são formados por componentes vivos que continuam a se desenvolver. Vivos, mutantes e cíclicos. Outro eixo que fundamenta e estrutura a minha produção é o tempo cronológico e o tempo histórico. Essas ideias serão desenvolvidas a seguir, durante a apresentação dos trabalhos. A partir de agora, apresentarei 3 trabalhos de minha produção recente que exemplificam essas relações. Paisagem Reflexa Ibirapuera, 2 tempos, Botânica SP e Contenção Verde. Slide 2, por favor. Paisagem Reflexa Ibirapuera, 2 tempos, atualmente em exibição no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC-USP, aqui em São Paulo, né? Completou, no mês de junho, 1 ano de desenvolvimento e permanecerá em exposição por período ainda indefinido. O trabalho que passamos a chamar de um díptico instalativo foi comissionado pelo museu para participar da exposição Zona da Mata, com curadoria tríplice de Ana Magalhães, Marta Bogea e Cauê Alves. A ideia principal para a elaboração do projeto partiu de reflexões sobre uma importante região da cidade de São Paulo, o Ibirapuera, uma região onde atualmente está localizado o parque de mesmo nome e também o prédio do museu. O díptico instalativo pretende jogar luz sobre essa paisagem, que já foi outra em outros tempos, a partir dos elementos vegetais presentes em 2 dos períodos distintos, o atual e o de quando ainda era território indígena, antes da cidade de São Paulo ser fundada em 1822. Naquela época, a paisagem dessa extensão era completamente diferente, com topografia e vegetação muito específicas. Nesse passado, a região já era dominada, essa região já era denominada de Ibirapuera pelos indígenas da etnia Tupi, povo originário que habitava as terras que foram usurpadas para a criação da cidade. A palavra Ibirapuera, que pode ser traduzida como tronco podre, era usada para designar aquele sítio, por ser uma região de brejo com vegetação muito característica para esse tipo de solo. A instalação é composta por 2 jardins germinados, a partir de sementes coletadas. Um dos jardins reflete sobre o tempo presente, com sementes coletadas na região do Parque do Ibirapuera e do entorno. O outro reflete a paisagem original da região, com sementes coletadas em locais da cidade, com vegetação remanescente daquela época. Bom, aí vocês já estão vendo a imagem 3, que eu apresento essa e a próxima, que você já pode colocar, por favor. Aqui estão os desenhos preparatórios dos 2 jardins, presente e pretérito, os locais onde foram implantados no entorno do prédio do MAC,
projeto original de Oscar Niemeyer, de 1954, época em que o Parque de Ibirapuera foi inaugurado. São 2 círculos de 6 metros de diâmetro, um deles, o Jardim Presente, que foi o desenho anterior que vocês viram, com estrutura de 60 centímetros de altura sobre o piso, e o outro, essa imagem que está sendo projetada agora, o Jardim Pretérito, escavado em 60 centímetros no solo. Agora a gente pode ver o slide número 5, por favor, o próximo. Agora podemos ver registros das expedições para as coletas das sementes, que foram realizadas em 4 meses anteriores à implantação do trabalho no museu. Para o Jardim Presente, as expedições foram realizadas na região do Ibirapuera, parque, ruas, avenidas, praças e jardins, onde a vegetação encontrada é predominantemente exótica, com algumas espécies invasoras, e muitas delas ruderais, termo botânico para designar a vegetação que cresce espontaneamente em lugares fortemente perturbados. Por favor, a imagem 7. Pode passar mais uma imagem? Obrigado. Para o Jardim Pretérito, as expedições foram realizadas em regiões mais distantes e periféricas da cidade, onde ainda são preservadas espécies remanescentes da vegetação nativa. São terrenos alagadiços que se assemelham ao que seria o Ibirapuera quando ainda território tupi. Essa é uma imagem, claro, atual de uma dessas expedições, para um lugar mais distante aqui da região do Ibirapuera, e que a paisagem provavelmente se assemelha muito ao que era o território Ibirapuera nessa época passada. Para a definição das espécies, pode passar o próximo slide, por favor? Para a definição das espécies que compõem o Jardim Pretérito, contém com o apoio de 2 botânicos, Ricardo Francisquete Garcia, coordenador do Herbário Municipal de São Paulo, que desenvolve pesquisa da vegetação original da paisagem pré-paulistana, e também do professor Alexandre Andriunas, que acompanhou as expedições para as coletas da semente e fez a identificação das espécies para esse jardim. A pesquisa partiu de levantamento botânico histórico, realizado por profissionais da área, como o primeiro levantamento botânico do município de São Paulo, realizado pelo botanista Dr. Alberto Usteri, em publicação de 1911. As coletas de identificação das espécies para compor o Jardim Presente, na região do Ibirapuera, foram todas realizadas por mim. Slide 9, por favor. Aqui temos o registro da manipulação e secagem das sementes que também foram realizadas por mim em meu estúdio. Então, quer dizer, essas sementes coletadas nesses ambientes, pode voltar a imagem, por favor, essas sementes todas eram trazidas do meu estúdio, eu manipulava, quer dizer, tirava elas dos frutos, das vagens, promovia a secagem delas e, ao mesmo tempo, fazia a identificação delas, né? Junto das espécies que foram coletadas para o Jardim Pretérito, essa identificação foi toda feita por esse botânico que me acompanhou. Slide 10 agora. Agora podemos ver algumas imagens do desenvolvimento dos jardins a partir do primeiro dia de semeadura. O processo de semeadura de ambos os jardins ocorreu pela mistura das sementes dentro dos grupos presente e pretérito, e a dispersão delas aleatoriamente nos locais preparados. Então, esse é o Jardim Presente, né, que estava recém-semeado. Então, logo na abertura da exposição, o que se via
era uma área circular coberta de substrato. As sementes não eram visíveis e não tinha nada germinado ainda, né? O próximo, por favor. Como o jardim pretérito, ocorre um aprofundamento do terreno para se aproximar do que seria uma escavação arqueológica para encontrar a camada de chão quando ainda território indígena. Um fato importante foi a incorporação dos elementos encontrados na escavação, como uma construção de concreto e tubulações hidráulicas e elétricas. E isso também, logo na largada, as sementes já estavam colocadas aí, mas ainda não eram visíveis, mas sim eram visíveis esses elementos que compõem o subsolo de toda a cidade de São Paulo, por onde existem ruas, prédios, certamente vai se encontrar indicações dessa cidade, né? Slide 12, o próximo. Agora você pode ir passando os slides até o número 49, claro, se você quiser eu vou indicando, mas pode dar um tempinho de uns 15 segundos que está ótimo. Do quarto para o quinto dia de semeadura, começaram a germinar as primeiras espécies, que seguem ainda germinando, e estão se desenvolvendo no período que já ultrapassa um ano. Muitas dessas espécies semeadas, que são do ciclo curto, já se desenvolveram, floresceram e produziram frutos e sementes. E outras espécies que são perenes também estão se desenvolvendo. Surgiram insetos e borboletas, e muitos deles auxiliam na polinização. Aí, são imagens desse desenvolvimento dos dois jardins, vocês podem ver que eles não estão tão próximos assim, mas sim, a gente consegue percorrer a área a pé, né? Então, você carrega na memória a aparência desses jardins, quando você está num e no outro, e começa a se desenvolver essa vegetação nesse período, né? Em períodos de chuva, ela se desenvolveu mais rapidamente. No início era um período de seca, que levou mais tempo para elas se desenvolverem, né? E já está num momento bastante adiantado de crescimento, né? Você pode ir até o slide 5 agora, 50, desculpa. Atualmente, passado um ano da implantação, muitas das espécies do jardim presente estão fenecendo. O aspecto geral dele é de estar seco e amarelecido. Porém, a partir da próxima estação, sementes produzidas e dispersadas espontaneamente ali mesmo irão renascer para um novo ciclo. Que é essa imagem aí, que é a imagem atual do jardim presente. O jardim pretérito, por ter uma grande maioria de espécies perenes, ele se mantém num outro ritmo. Esse, como tem a grande maioria de espécies que são de ciclo curto, já estão nesse declínio. Como os jardins vão permanecer por um bom período ainda, então, quer dizer, tudo isso fica muito visível. Por um entendimento junto à curadoria, seguimos acompanhando o desenvolvimento dos jardins, para que o público possa observar com maior clareza a sequência temporal que constituem aquelas paisagens. Sequência que torna explícito o tempo cronológico e o tempo histórico que compõem o trabalho. Próximo, por favor. Aqui, as duas listagens de identificação das espécies semeadas, com os nomes populares, os nomes científicos e as famílias, que estão disponíveis para consulta pelo público através do site do museu. Pode passar os próximos 3. E o próximo, por favor.
Apresento agora o segundo trabalho, Botânica SP, apresentado em exposição na Pinacoteca de São Paulo em 2016, onde se desenvolveu por 3 meses. Botânica SP é também um trabalho processual que parte de premissas e ações semelhantes ao trabalho apresentado anteriormente. Essa instalação difere um pouco em sua visualidade, porque utiliza alguns outros recursos para a construção, assim como reflete sobre uma paisagem ampliada. Aqui, o território de pesquisa é toda a cidade de São Paulo, a partir da observação das espécies vegetais encontradas nessa paisagem. O próximo, por favor. Para a concretização do projeto, foram realizadas expedições para coletas de sementes em diferentes bairros das 5 regiões territoriais da cidade: Central, Norte-Sul, Leste e Oeste, onde foram coletadas as espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, nativas e exóticas, sem distinção. Próximo, por favor. Depois de coletadas, as sementes foram levadas para o estúdio para manipulação, secagem e identificação. Essas etapas foram realizadas por mim em aproximadamente 7 meses. Cada espécie, quando identificada, recebia um número de catalogação, do 1 ao 180. A mesma sequência numérica foi utilizada também para ordenar o plantio. Próximo, por favor. Agora você pode ir passando, nesse tempinho de uns 15 segundos, até os 63. Uma sementeira foi construída para a germinação das 180 espécies, que foram catalogadas por nome popular e nome científico. Espaços iguais para cada uma das espécies, que receberam de 1 a várias sementes, dependendo da quantidade de sementes coletadas por espécie. A partir do 3º para o 4º dia, as sementes germinaram, rompendo a superfície de cor cinza, que cobria a camada de substrato. A cor cinza foi utilizada em alusão à metrópole cinza, como São Paulo é conhecida. É interessante ver que, conforme as plantas foram crescendo e a vizinhança entre elas se estabelecendo, reconstruíram, em outra escala, a paisagem botânica da cidade. Slide 64, por favor. A sala de exposição, que possuía iluminação zenital, com insolação intensa em muitas horas do dia, proporcionava desenhos de sombras que se moviam conforme o movimento do sol, o que intensificou a compreensão da passagem do tempo. Próximo, por favor. Pode ir passando. Ótimo. Em 4 momentos do dia, no período de visitação, a irrigação por aspersão era acionada automaticamente, promovendo um outro momento de percepção daquela paisagem, e talvez remetendo à lembrança da cidade no passado, quando era conhecida como a Cidade da Garoa. Próximo. Das 180 espécies semeadas, aproximadamente 160 germinaram durante o período de exposição de 3 meses. Após esse período, foram produzidas mudas para doação, prática que utilizo em trabalhos processuais como esse. Dessa forma, devolvendo à paisagem da cidade as plantas produzidas a partir das sementes coletadas. Bom, aqui algumas fotos que recebo das pessoas que adotaram as mudas para cultivá-las nos ambientes domésticos. E aqui a listagem das 180 espécies semeadas. Próximo. Para finalizar, apresento o trabalho Contenção Verde, apresentado na mesma exposição do trabalho anterior, na Pinacoteca de São Paulo, em 2016. Próximo. Contenção Verde é um pequeno parque composto por plantas arbóreas e arbustivas
circundadas por grades metálicas pintadas na cor verde. O mesmo tipo de grades utilizadas para estabelecer os limites da grande maioria dos parques e praças da cidade de São Paulo, que mediam os fluxos de pessoas aos espaços públicos. Você pode segurar um pouco nessa imagem. No caso da contenção verde, as plantas estão completamente circunscritas e isoladas das pessoas, já que a grade não tem aberturas, e as lanças superiores estão voltadas para dentro do parque, numa situação ambígua e irônica, evidenciando dessa forma a intenção de evitar que a vegetação possa invadir o espaço externo ocupado pelas pessoas. Próxima. Um sistema de irrigação que simulava a chuva era acionado 3 vezes ao dia, durante o período de visitação do público. Ele foi instalado próximo à cobertura zenital da sala, de pé direito triplo. Um outro sistema de irrigação, não visível ao público, acionado diretamente junto ao solo, completava o suprimento de necessidades básicas para o desenvolvimento das plantas, que durante o período de exposição de 3 meses chegaram a se desenvolver por até 2 metros, contendo visualmente a contenção das grades. O próximo. Para finalizar, a vista geral da sala expositiva, com os trabalhos Botânica SP e Contenção Verde, que foram comissionados pelo museu, que abrigou a exposição. Bom, assim encerro a minha participação na mesa. Muito obrigado pela atenção de todos. Fernando, agradeço também sua apresentação. Obrigado por nos também presentear com os seus trabalhos, apresentando e mostrando esses trabalhos tão fantásticos. Particularmente tive a oportunidade de ver todos, e é muito legal. E aí convido agora também o Kataguiri para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Natureza e reconstrução. As áreas urbanas do mundo, né, não só no Brasil ou no Japão, mas em todo o mundo, elas vêm sofrendo cada vez mais transformações rápidas, né? Os lugares têm uma tendência e os processos atuais têm uma tendência quase que globalizada em muitos lugares, né, não generalizando, a gente passar em determinados espaços urbanos e eles não serem mais como eram há pouco tempo atrás, né? E o que vocês fazem é justamente trazer essa vida para esse espaço que passa por tanta alteração. Então, claro que é um bate-papo livre, mas eu queria só fazer um breve comentário que me emocionou bastante. O Kataguiri traz essa provocação das flores, né, de colocá-las dentro desses espaços, como ele mostrou nas imagens, e eu tenho uma reflexão profunda que eu faço, né, aqui no Brasil, Kataguiri, a gente tem florestas, as florestas tropicais, elas são predominantemente verdes o tempo todo, né, e tem uma forma que as plantas encontram para que se tornem notáveis, que é a partir da floração, né? A flor, ela puxa o olhar para aquele lugar. E a gente tem uma planta no Brasil muito peculiar, que é o ipê amarelo, é uma árvore que ela perde todas as suas folhas numa época do ano e fica totalmente florida. E quando a gente passa pela floresta verde, olhando de longe, aparece uma bola gigante amarela. E sempre que eu vejo os ipês aqui, eu lembro disso. Elas se tornam notáveis a partir das flores, né? E também uma outra pequena reflexão é o quanto que na vida humana as flores estão sempre presentes em situações de amor, né? A gente não briga com ninguém com flores, né? As flores estão presentes em situações e atos de demonstrações de amor. Como que é essa sua história com as flores, né? Como que isso começou de alguma forma? Bom, eu estava acompanhando a apresentação do Fernando e eu achei extremamente interessante. Quando nós pensamos na vegetação, nós dois criamos obras com esse mesmo tema, mas as nossas abordagens são bastante diferentes. Só que, ao mesmo tempo,
eu tenho alguns sentimentos que eu acho que nós dois compartilhamos. Hoje, quando nós pensamos no planeta Terra, com a globalização, nós nos sentimos sempre muito próximos um dos outros. A gente pensa no que é autóctone, no que não é natural de um determinado lugar, enfim, tudo isso vai perdendo de uma certa forma todos esses limites. Dentro da vegetação, você pode ver aquela planta que é mais forte, que acaba superando as outras, enfim, conseguimos ver todos esses aspectos. Eu imagino que muitas dessas plantas que você estava mostrando agora há pouco sejam alóctones. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, defender o que é autóctone, claro, para a gente manter essa personalidade, a individualidade de um determinado lugar, só que a gente não vai conseguir nos livrar, né, 100% do que é alóctone. Então, realmente, a gente vai precisar encontrar esses equilíbrios. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre mim mesmo, que eu uso o Ikebana, essa forma de expressar a minha arte com o uso das flores. Bom, o que é o Ikebana? Ikebana é uma arte de fazer arranjos, é uma arte de fazer arranjos florais, que é bastante tradicional no Japão. E Ikebana, a própria palavra é bem interessante. Ikebana é uma palavra em japonês, claro, e é uma palavra que é muito difícil de você traduzir para outros idiomas. Não tem o equivalente exato. Ikeru, você tem um verbo que é o ikeru. E ikeru é muito próximo de ikiru, que é viver. Então, ikebana e hanaki quer dizer flor. Então, no ikebana, você corta uma flor e você faz ela reviver, digamos assim, um recipiente. Então, por fim, ela é um ikebana. É uma flor que está viva. Então, dentro dessa palavra, existe, de uma certa forma, uma contradição, porque você a corta para que ela possa novamente reviver. E quando vamos traduzir para alguma palavra estrangeira, Ikebana seria o seguinte: é uma flor que está revivendo a partir da morte. Seria algo nesse sentido. Tem uma palavra que fala muito sobre a morte no japonês. Só que no caso da Ikebana, o que é muito importante mostrar é o seguinte: dentro dessas plantas, dessas flores, que você pode ver de uma forma extremamente bela naquele arranjo, daqui a alguns dias ela vai estar seca. Isso é uma das filosofias por trás da Ikebana, que é transitório. Em breve, essa flor que está tão bela vai acabar se transformando. Nós não estamos te Opa, ouvindo. muito bom. Fiquei sem o som por um segundo. Maravilhoso, Kataguiri. Ikebana está presente também, muito presente aqui no Brasil, dentro da cultura japonesa aqui no Brasil. E o que eu vejo, né, de muito precioso nessa arte floral é o significado e o simbolismo de cada elemento que é colocado ali, né? Então existe um propósito para cada elemento. Fernando, você enxerga também essa similaridade entre o trabalho de vocês? Sim, sobre certo aspecto, sim, e fiquei bastante empolgado com isso, porque eu acho que ambos falamos da transformação da paisagem, né? Dessa transformação, e que, claro, dependendo da abordagem, pode ser muito dramático, como no caso do Kataguiri, né? Nessa série de fotografias dele, né? Mas ele ainda coloca nesse cenário muito catastrófico e muito modificado nessa paisagem, né, esse elemento da Ikebana que traz
de certa maneira, um elemento de esperança, né? De transformação, como ele acabou de explicar, o que é a Ikebana, né? Então, nesse sentido, o meu trabalho também fala sobre isso, sobre, apesar de eu estar colocando no espaço de um trabalho de artes plásticas, elementos vivos, nem todo elemento vivo ele carrega esse sentido de ser um elemento positivo, né? Como o jardim que é produzido através das espécies alóctones, né? E que carregam, como eu salientei, muitas delas são invasoras, quer dizer, elas se sobrepõem às outras, né? Não deixando as plantas nativas se um jogo aí que é de entendimento do que são essa vegetação, né? Elas também estão carregadas no sentido de destruição, de modificação do que é a paisagem originária, né? Ou original. Então, eu vejo equivalências no trabalho do Kawajiri e no meu. E como ele falou, como ele se conforma é muito diferente, mas os conteúdos se aproximam muito. Acho que a gente está falando, ambos estamos falando do que é a paisagem, a transformação da paisagem planetária, do momento que vivemos, de catástrofes, de agressão a esse ambiente, né? De como o homem tem intervido para provocar essas modificações nesses ambientes, nessa paisagem. Então, estou de acordo. E é interessante a gente analisar uma questão, eu considero, né, que é o fato de que a arte, ela emociona, né? Ela tem esse poder de não só emocionar, mas de provocar, de despertar consciência, e para cada espectador isso chega de um jeito diferente, né? Também tem muito do repertório que cada um carrega, das experiências que cada um carrega. De toda forma, vocês dois criam essas situações nos ambientes que emocionam, né? Vendo tanto os jardins que o Fernando elaborou e que ele plantou, né? Na verdade, essa coleta das sementes volta um pouco, elas conectam um pouco com algo que era muito comum na nossa vida humana há pouco tempo atrás, né? Então, algumas décadas atrás, se a gente quisesse plantar algo, a gente tinha que pegar a semente em algum lugar. E hoje existe um hábito muito comum, né, em muitos lugares do mundo, da compra das plantas grandes, pequenas, né? Vocês enxergam que essa arte natureza, né, essa forma de ter esses elementos vivos como os elementos principais do trabalho de vocês, tem cada vez mais, na verdade, a pergunta vocês enxergam outros lugares, outros artistas, ou um movimento grande, de fato, de pessoas provocando as outras através desses elementos vivos? Kawajiri? Eu acredito que realmente nós, quando fazemos o Ikebana, pensamos em relação a outras formas de expressão. Ikebana é um pouco difícil de explicar muitas vezes, porque não é uma pintura, também não é uma escultura, e também nós pensamos em instalação, mas também não é assim 100%, né, isso, porque usamos flores que elas vão se deteriorar, elas vão secar. É uma obra que ela não é perene, ela não fica para sempre.
Então, eu acho que tem, assim, uma característica muito única, né, e que é um pouco fugaz também, é uma forma de expressão bem fugaz. Agora, voltando à instalação, ao conceito de instalação. Então, quando pensamos num ambiente, e esse ambiente tem uma ideia e que precisa ser trabalhada nesse ambiente. Ou seja, então eu acredito que no mundo todo existam essas pessoas que consigam trabalhar o ambiente com uma ideia específica para desenvolver um ambiente, um espaço como uma forma de arte. Agora, quando eu trago isso para o meu universo, quando trabalhamos com esta flor que está morta, mas eu quero dar vida a ela. E a flor, ela vai secando com o tempo. Então, eu sempre penso no processo todo, não como fim, esta parte onde a flor ganha vida somente. Então, eu acredito que ao trabalharmos com objetos vivos, né, como eu e o Fernando fazemos, eu acho que é uma coisa que a gente sempre pensa e talvez isso nos diferencie de algumas outras expressões de arte. Fantástico, Fernando. Eu vi enquanto a Catarina estava trazendo essas questões, né, eu vi dois aspectos bem importantes que me vieram à mente agora. A Catarina, nessas obras que ele nos mostrou, ele trabalha com essa situação efêmera, que é de um fim de um processo daquela parte viva, enquanto você está gerando um movimento que é, por exemplo, os trabalhos que você mostrou, você está plantando sementes, né? Você percebe, Fernando, que existe uma comoção do espectador quando elas passam por esses jardins? Você teve a oportunidade de acompanhar, ou de todas essas maravilhas aí que você mostrou para a gente? Você conseguiu ver um espectador chegando ali na sua obra? Sim, eu tenho um acompanhamento, claro que dependendo da possibilidade, bastante presente. Os trabalhos que eu desenvolvi na Pinacoteca de São Paulo, principalmente o Botânica SP, que era esse viveiro, eu tinha uma presença muito constante, por serem trabalhos que envolvem justamente elemento vivo e que as instituições não estão tão preparadas ou nada preparadas a receberem esse gênero de trabalhos, né? Então, requer um cuidado, principalmente esses que estavam instalados na parte interna do museu. Isso também requer maior cuidado. O trabalho que está atualmente no MAC, os dois jardins, esses não têm manutenção nenhuma. Na verdade, nem os trabalhos da Pinacoteca tinham manutenção na parte de vegetação. Na verdade, as manutenções eram nos elementos técnicos, né? Porque a gente precisava que aquelas instalações se mantivessem atuantes para poderem promover o desenvolvimento das plantas. No caso aqui, é um pouco diferente da questão do Ikebana, porque eu me esforço através de meios para que essas plantas permaneçam vivas, né? Esse viveiro Botânica SP, então eu acompanhei muito de perto e vi muitas reações das pessoas. E o que me traz muita gratificação, os comentários e justamente trazendo essa observação que você colocou antes dessa experiência que muitas das pessoas têm, mas que não praticam, né? O plantio e a observação dessa vegetação quando está se desenvolvendo. Nessa época contemporânea, estamos muito acostumados a ter um objeto
verde, uma planta, mas como um objeto, né? Que a gente vai numa loja, compra ele já do porte que a gente estabelece como sendo o desejável para ter perto da gente e coloca ali. E quando ele, sei lá, passa a incomodar visualmente, trazendo esse aspecto mais seco e mais de fenecimento, é descartado, né? Então, eu procuro, claro que isso depende muito da instituição que está recebendo, e, por sorte, o MAC permitiu que esse trabalho permanecesse por um tempo mais longo. Ali é muito possível se ver esse fenecimento, e que daí se aproxima também desse dado que o Katagiri traz do Ikebana, né? Porque como as plantas, a maioria das plantas do jardim presente são de ciclo curto, o que está se vendo é a morte dessa vegetação, né? Claro que tem outras entremeadas que são de perenes de ciclo longo que estão verdes, mas a grande maioria, o grande volume é de fenecimento, é de amarelecimento, é de morte. Então, isso é parte também, né? Porque na natureza tudo nasce, cresce e vem a morrer, claro, com distintas histórias, né? Então, aí eu acho que se aproxima muito. O trabalho da Pinacoteca, o Botânica SP, ele foi só num estágio de crescimento. Ali tinham plantas também de ciclo curto, mas como o período de exposição era só de 3 meses, não tinha a possibilidade disso ter acontecido. Mas o que se viu também foi como foram semeadas muito próximas uma das outras, e quando tinham muitas sementes dentro, e elas germinavam antes, elas acabavam se debruçando sobre os outros espaços e também prejudicando o crescimento, ou alterando o crescimento que essas espécies teriam numa situação ideal, né? Ali não era a situação ideal, né? Eu tive o contato de uma botânica que foi visitar e que ela me deixou muito feliz com as observações dela. Ela olhou para aquilo e, claro, muitos ainda não tinham crescido, mas tinham sempre a catalogação, né? O nome científico e popular. E claro que os botânicos reconhecem a vegetação pelos nomes científicos. Eu, como um leigo, eu conheço as plantas pelos nomes populares. Mas acho bonito colocar os nomes científicos para essa aproximação com a ciência também, né? E ela olhou para aquilo e disse: olha, Fernando, eu vejo aqui a paisagem de São Paulo. É essa vegetação que tem na cidade. Então, isso me deixou bastante satisfeito com esse comentário, porque ali estava se formando uma paisagem que refletia a paisagem de São Paulo, né? E outro dado que eu acho que também é interessante trazer, como não foi decidido as proximidades entre espécies, né? Então, tinham espécies que, na verdade, não estão acostumadas a estar juntas na cidade, pelo menos que é o ambiente da onde elas saíram, né? Ou que crescem em tempos distintos. Tinha também uma vizinhança que poderia dar muito certo, mas uma vizinhança que também podia não dar muito certo, que é um pouco como a gente vive também, né? A gente, quando vai se mudar para uma casa ou para um apartamento, não sabe quem são os nossos vizinhos e que tipo de relação nós vamos ter. Então, eu acho que também nisso, o que é essa convivência de uma cidade, né? Exato. E tem um aspecto que eu considero muito importante, que dentro de muitos ambientes no mundo, né, ambientes naturais,
a natureza ela se resolve de um jeito dentro dos sistemas colaborativos, né? Seja num ambiente de deserto, num lugar que tem neve ou numa floresta, os vizinhos nunca são iguais a gente. É uma coisa muito interessante. Há poucos lugares onde a gente tem vegetações predominantemente de uma espécie só. Quando a gente olha para o mundo todo e como isso foi resolvido, eu vejo muito essa leitura que a gente pode trazer, não só dos trabalhos de vocês, mas também de todo esse movimento, né, que essa provocação traz através da arte, com os elementos vivos presentes ou como protagonistas, né, porque vocês estão comunicando e emocionando as pessoas, é que nos ambientes naturais o meu vizinho é sempre diferente. Então a natureza ela lida de uma forma muito interessante com essa aceitação do diferente, né? O diferente é legal, ele nos fortalece, porque ele usa outros nutrientes do solo, no caso das plantas, então eu consigo ter os meus, ele tem os dele, cada um projeta sombra, né, e acessa a luz de um jeito, e acredito que esse é uma grande leitura, né, que essas sejam as paisagens que foram construídas a partir dos seus trabalhos, Fernando, até mesmo as imagens que o Kataguiri trouxe, né, dentro dos trabalhos que ele faz, e que é isso, quando você vai para um cenário ou para um lugar que passou por uma catástrofe, né, que viveu uma catástrofe, para mim foi muito emocionante olhar isso, porque eu sempre lembro que as flores, elas representam, para os seres humanos, são expressões de amor, né? Então, conseguiu colocar esses elementos vivos ali, com uma cor que destoa, né, tornando notável aquele canto da foto, ou na cena ao vivo ali, né, olhando para aquele lugar, são pontos de emoção, né, e claro que as imagens como um todo. Então, emocionar através das plantas, através da natureza, acredito particularmente que é um caminho sem volta e cada vez mais esperamos crescente, né, para que a gente possa sensibilizar também as pessoas sobre esse mundo vegetal que faz parte da nossa vida também, né? E tem muita coisa para a gente aprender com as plantas, indiscutivelmente. Bom, nosso papo foi longo, foi legal. Eu quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui. Deixo aí o espaço, a gente vai partir aí para o nosso encerramento, se vocês quiserem deixar alguma mensagem, dizer algo, é este o momento. Kataguiri. Bom, eu agradeço muito pelo convite, foi uma oportunidade incrível. A minha apresentação acabou ficando um pouco mais curta, tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas quando eu estava ouvindo a palestra do Fernando, eu comecei a pensar no processo, nessa simplicidade do plantar uma semente. Eu sempre uso o que já está nascido, o que já está pronto, uma flor que já está completa. Então, para mim, pensar novamente sobre a semente foi algo muito forte. E, ao mesmo tempo, eu tenho um interesse muito grande nessa questão de plantar. Inclusive, há 2 anos, eu comecei a plantar algumas flores para que eu possa, como um projeto de vida, em algum momento, fazer obras apenas com os recursos que eu plantei. Esse é algo que me fez, eu tenho refletido bastante sobre isso, e ter falado com o Fernando hoje, ver todas aquelas sementes, foi algo que realmente me tocou e eu gostei muito. Então, agradeço muito por essa oportunidade. Obrigado. Fernando? Que bom, Kataguiri, muito obrigado. Agradeço imensamente essa oportunidade, essa aproximação com o Kataguiri e com o Anderson, e poder conhecer o trabalho do Kataguiri, que também me emocionou muito, ver essas imagens muito tristes, nesse ambiente muito dramático, mas apontando para um momento de esperança.
Eu acho que isso é fundamental para nós nos tempos atuais. É uma possibilidade que temos nós, pelo meio da arte, de promover possibilidades desse tipo. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço também a todos os espectadores e espectadoras que estiveram conosco. Agradeço também a 13ª Bienal de Arquitetura, a Japan House, por esse convite, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço, né, virtual, mas tão cheio e rico de emoções. Obrigado. Desejo uma boa noite para quem está à noite, bom dia para quem está de dia e uma boa tarde para quem está assistindo isso também gravado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.